também a lição nos traz. Ele fala aqui, o pomar reclama esforço ativo. Para que meu pomar dê muitos frutos, eu não posso simplesmente plantar lá a sementinha e esperar que as árvores estejam maravilhosas, cheias de frutos. Requer um trabalho, requer um esforço para que esse pomar dê frutos. No caso, a gente. A sementinha foi plantada em nós, todos nós. Deus não nos deixaria sem essa dádiva. Não seria justo dele. Nós sabemos que Deus é todo justiça, todo amor. Por que então eu teria nascido sem a minha sementinha? Foi plantada. Agora a gente não pode deixar que só porque a sementinha foi plantada, pronto, agora está plantada, deixa com que a natureza faça o seu caminho. Não, eu preciso regar essa sementinha. Eu preciso estar abrindo as portas ou desmatando a região para que a sementinha cresça. Qual uma forma boa disso? Educar. Então nós nos educamos assim. A gente vem ao centro, quando a gente sabe que tem um palestrante, sempre, né? Mas quando a gente sabe que tem um palestrante que, nossa, muita coisa nova, que a gente vai aprender, diferente. A gente sabe que as pessoas que estão aqui todo domingo, como eu, por exemplo, a gente traz, a gente tem esse mundo infinito de aprendizado, de livros e tudo mais, mas é mais aquele arroz com feijão, que é bom. Mas quando tem alguém de fora, isso nos ativa, né? A curiosidade, a gente quer ouvir de uma forma diferente esse conhecimento todo que a doutrina espírita nos traz. Mas a gente vem, a gente procura o conhecimento, a gente lê, hoje em dia tem tantas formas, YouTube, livro áudio, né? Audiobooks, tem muitas formas de a gente se educar. E quando a gente começa a se educar, a gente começa a perceber o quão pequeno ainda somos, em termos de o tanto que eu ainda tenho para aprender, mas que isso não nos desanime, que o nosso caminho a percorrer ainda é muito longo, claro que é. Mas a gente pode olhar para trás e ver o tanto que a gente já progrediu, o tanto que a gente aprendeu, né? E com esse aprendizado, a gente vai se educando, a gente vai melhorando, a gente vai percebendo o que são as coisas que eu preciso modificar dentro de mim, para que, então, eu possa progredir. E eu possa, eventualmente, educar o próximo com os meus exemplos, com o pouco que eu tenho para oferecer. A gente sabe que o ensinamento da doutrina espírita é amplo e é disponível para quem quer aprender. Existem aquelas pessoas na nossa vida que não querem aprender, mas que a gente quer que eles aprendam. A gente vai lá com o livro, mas vem cá, você precisa ouvir isso aqui é para você. Vamos ouvir, senta aqui, vamos lá comigo. E muitas vezes, tudo bem, a pessoa está aberta, mas muitas vezes não. Mas a gente quer, porque a gente, nossa, o Espiritismo, para mim, foi uma mudança na minha vida. Eu quero que isso aconteça na sua vida também. Mas se a pessoa não está preparada para a educação, para o conhecimento, ainda não é a hora dela. E é assim em tudo na nossa vida. Tudo tem o seu momento certo. Não existe ninguém em religião errada. Não existe ninguém em lugar errado. Ontem foi para mim, ontem foi um dia um pouco triste, porque eu tenho um professor de yoga que eu sigo há um tempo, há alguns anos. E ele, na verdade, eu adoro as aulas dele. Eu ultimamente só tenho ido nas aulas deles porque o tempo da gente, muitas vezes, com filho pequeno e tudo, é tão corrido que para eu parar tudo, para ir para uma aula de yoga, na quarta-feira à noite, tem que ser algo muito bom. Então eu falo, não, quando esse professor tá, eu paro tudo e vou. Mas ele está mudando agora para o outro lado do país. Aí eu fiquei numa tristeza, e eu estou com família da Colômbia visitando e tudo, e falei assim, olha, eu sinto muito, mas eu vou ter que sumir aqui por umas 3 horinhas, mas eu volto, porque não tem como eu perder. Essa aula é a última vez que eu tenho aquela energia maravilhosa e tudo, eu preciso ir. E eu fui. Deixei a família lá, a família do meu marido, que está visitando da Colômbia, mas ele ficou lá e tal, e eu dei a minha sumidinha lá de 3 horas ontem à tarde. E o professor de yoga falando, ele é uma yoga mais espiritualizada, então menos fitness, né? Menos aquela yoga corrida. E ele falando que ele estava
estava viajando um dia, que ele foi no estúdio de yoga, e que a yoga lá era mais centrada para pessoas que têm um objetivo mais físico. Então aquela yoga mais corrida, vamos papapá, não tão espiritual. Mas que ele foi e ficou lá atrás e fez o que tinha que fazer, só que ele fazia as coisas mais devagar e tudo. E no final da aula, ele estava fazendo, muita gente fazendo coisas assim muito rápidas e tal, suando, e ele lá atrás fazendo child's pose, que é a pose mais, né, de descanso, que é uma pose de criança, traduzindo. E o professor lá na frente falou assim, ótimo trabalho cuidando de si mesmo aí atrás, viu? Muito bom trabalho cuidando de si mesmo, ouvindo a si mesmo, ouvindo o seu corpo. E ele falou, quando eu vou em aulas assim, eu não fico lá criticando, por exemplo, essa professora, isso não é yoga, ou esse tipo de yoga não é certo. Não, eu adorei, achei o máximo, porque para aquelas 40 pessoas que estavam ali, ela era a cura. Ela era o que eles precisam para melhorar, o que quer que seja. Muitas vezes a gente precisa se melhorar fisicamente para que a gente comece a se sentir melhor e seja, né, engaje nesse processo. Mas eu achei muito interessante, porque eu, particularmente, quando vou em uma aula de yoga desse tipo, eu fico assim, nossa, as pessoas não sabem nada de yoga. Que é aula horrível isso? E quando eu ouvi esse meu professor, que eu tenho tanto, né, é tão querido para mim falando isso, é um balde de água fria. Porque ele fala, a gente não tem que ir para outras aulas de yoga e ficar lá criticando se isso é certo. Para eles é certo. E é a mesma coisa com religião, né, gente? A gente não tem que ficar achando que só o espiritismo que é certo. Pra gente é certo. Mas para as pessoas que estão lá no budismo, qualquer que seja outra religião, para eles é certo se essas pessoas estão se tornando melhores com aquilo. Então eu acho maravilhoso quando essas coisas aparecem na nossa vida no dia a dia, e não só com coisas relacionadas com o espiritismo, com a nossa religião, mas no dia a dia você vê pessoas que estão prestando atenção nisso, que estão prestando atenção que o outro está fazendo não é errado para ele. Pode ser que pra gente não seja, a gente não volta mais, pronto. Não é pra mim, não vou mais. Venho aqui no espiritismo, numa reunião, não foi pra mim, não é aquilo, não volto mais. Mas isso não quer dizer que seja errado. Então, eu acho que uma vez que a gente começa a se educar e a gente abre a mente para isso na nossa vida em geral, é tudo tão mais bonito. A gente começa a enxergar as coisas com mais beleza, porque tudo é certo. Na hora certa, se a gente está fazendo aquilo de uma forma boa, se aquilo tem um objetivo bom, a gente não tem que ficar criticando. E com a educação de si mesmo a gente aprende isso. Então é isso, gente. A lição número 30, Educa, de Chico Xavier por Emmanuel, trouxe isso pra gente. Eu gostaria de convidar a todos para iniciar a nossa prece de abertura, fechar os nossos olhos. Respirar fundo, elevar o nosso pensamento, nosso coração, nossas emoções a Deus, nosso Criador, tão maravilhoso, tão grande, tão cheio de amor e pureza e luz. Muito obrigada, Pai, por ter criado a cada um de nós dessa forma especial e única, mas todos abençoados com a sua sementinha da divindade. Muito obrigada por estarmos aqui reunidos nessa manhã, termos esse ambiente que nos acolhe todos os domingos e outros dias da semana. Obrigada por termos tido a vontade de vir e a força de vir aqui aprender, nos educar um pouco mais. Gostaríamos de pedir humildemente que o Senhor nos auxilie nessa manhã, para que nossas mentes possam estar abertas e receptivas a todo o ensinamento que aqui será trazido. Esteja conosco e com aqueles também que não puderam vir. Muito obrigada, que assim seja. Bom, gente, então, como todos vocês já sabem, o Dr. Sérgio Thyssen veio lá do Brasil e vai nos acariciar com uma bela apresentação nessa manhã. Eu gostaria de convidar então à frente, Dr. Sérgio. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Tudo bem, gente? Tudo bem. Queria agradecer
agradecer a presença de todos vocês, dizer para todos que estou mais uma vez muito feliz por voltar ao Getú. Creio que da outra vez coincidiu também com a maratona e foi, portanto, na mesma época, né? Dei início à minha corrida, mas parei na metade por cansaço. Então, eu acho que dessa vez eu não vou me atrever, mas estou ainda decidindo o que eu faço amanhã. Queria dizer para vocês que o nosso tema hoje, ele é também algo que é útil para nós todos. Queria parabenizar a Luciana pelo trabalho lindo deste início de manhã, nos trazendo seus comentários. Cada ano que passa eu a vejo e a sinto mais preparada, e isso é uma alegria para nós todos. Parabéns. Muito bem, nós podemos ficar hoje até às 3 da tarde? Essa é a ideia? Deixa eu ver se eu acho o passador de slides. Está aqui. Então, achei, eu acho. Deixa eu ver se ele funciona. Não é que funciona? Muito bem. Então, nós estamos assim, com a ideia de, durante mais ou menos uma hora, nós conversarmos alguma coisa sobre pensamento, construtor do destino e da felicidade. Uma primeira ideia, talvez, para nós recordarmos, é a ideia de que uma característica do ser humano é pensar continuamente. Nós temos, diferentemente dos animais, algumas características tão somente próprias dos humanos. A ideia, por exemplo, de livre-arbítrio, reflexão sobre o que nós decidimos fazer diante de qualquer situação da vida. Chama-se livre-arbítrio. Outra característica é a consciência de nós mesmos. Mesmo com as limitações de seres encarnados, porque o corpo físico, o cérebro biológico, ele limita o espírito. É o espírito que é trazido para dentro da gaiola. Ele estava voando em qualquer lugar e agora é hora de permanecer dentro de um contexto específico. E esse contexto nos limita. Então, a ideia de livre-arbítrio e a ideia de consciência de nós próprios. Lembramos o nome, temos memória e temos inúmeras questões relacionadas com isso. Outra ideia é a ideia do nosso tema, a noção de que pensamos ininterruptamente. Curiosamente, nós dormimos e continuamos pensando. Porque quem pensa quem é? É o nosso espírito. Se somos encarnados, é a nossa alma, usando a terminologia do Livro dos Espíritos. Alma e espírito são a mesma coisa. Nós chamamos de alma o espírito encarnado. Mas se você disser, olha, vieram muitas almas entrando aqui no ambiente, logo que a prece de abertura foi feita, todo mundo vai entender. E nós usamos, às vezes, indistintamente o termo alma, o termo espírito. Então, essa é uma característica nossa. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar a espiritualidade com Kardec dizendo que o pensamento é o principal atributo do espírito. Ou seja, se existe algo que nos caracteriza a vida, a existência, é a condição de nós pensarmos. Pensar, por um lado, é fazermos juízo da realidade, avaliarmos tudo. E dentro do processo de avaliação, avaliamos pessoas, coisas, mundos, realidades, e com essa condição avaliatória, nós podemos então viver a realidade. E nós nos lembramos, vamos ver talvez num slide qualquer depois das duas, a ideia de que o pensamento ele se relaciona com absolutamente tudo de mais importante da vida humana. Essa é uma outra ideia. Exemplo, pensamento
e saúde. Como é isso? Se eu for por esse caminho, vai passar do meio-dia. Mas vale a pena a gente lembrar um pouquinho, umas coisinhas assim. Pensamento a partir das obras de André Luiz, que são 13 títulos diferentes, ele explica que pensamento é radiação eletromagnética. É como ondas de rádio, micro-ondas, raios-x, raios cósmicos, as cores do arco-íris. Cada cor é uma radiação eletromagnética do espectro visível. O espectro visível vai do vermelho ao violeta. Ultravioleta e infravermelho eu não enxergo. Só se eu tiver equipamento e sensores para isso. A luz branca é a coleção de todas as cores. Isso também é radiação eletromagnética. E André Luiz traz em pelo menos 3 dos livros, exatamente para fixar isso para nós, que o pensamento é eletromagnetismo. Eletromagnetismo é uma das forças da natureza e do universo. Eletromagnetismo a gente junta com a gravidade. Então, se existe o campo eletromagnético gerado no eletromagnetismo, existe o campo gravitacional pela gravidade. E mais 2, aquilo que a gente chama em forças nucleares fortes e nucleares fracas. Então, tudo que é divino se distribui em diversas questões do universo em 4 grandes forças ou interações ou campos. E o eletromagnetismo é um deles. Então, o nosso pensamento, não pelo caminho da ciência acadêmica ou oficial, mas pela obra de André Luiz, pelos livros, nós entendemos uma informação que veio do alto. Veio por André Luiz, que fazia parte da equipe dirigida por Emmanuel, a equipe que coordenou toda a obra de Francisco Cândido Xavier, no sentido da obra literária, porque ele tem outras questões. Então, a ideia qual é? A ideia é de que eletromagnetismo ele tem uma natureza dual, uma natureza de dupla personalidade, eu poderia dizer. Ele funciona em certos momentos como onda. E essas ondas têm frequências diferentes, como tudo no eletromagnetismo. Dependendo do meu padrão mental, as ondas serão de frequência mais lenta. Num ambiente de oração, de comunhão com os espíritos superiores, em que há questões do sentimento nosso, modulando o nosso eletromagnetismo do pensamento, as frequências são mais altas. Posso brincar? Uma pessoa apaixonada, a frequência é alta. E aí não é só frequência, é intensidade da onda. Ou seja, várias questões da vida humana têm a ver com esta ideia de que pensamento é eletromagnetismo. Na Revista Espírita, em 1868, Allan Kardec tem uma frasezinha, em meio a uma obra monumental chamada Revista Espírita. São 12 volumes. Ou seja, estudar o Espiritismo, vou brincar de novo, são os 5 livros principais de Allan Kardec, mais o livro Obras Póstumas, que foi escrito pelos seus sucessores, no sentido de aqueles que partilhavam dos estudos com Kardec, depois da morte dele, da sua desencarnação. Então são 6 livros, porque o que há de profundidade e beleza no livro Obras Póstumas sugere que todos nós façamos o estudo, a leitura. A partir disso, nós temos a ideia da Revista Espírita, que também é obra kardeciana. Ele fundou e ele manteve tudo aquilo até o fim. Num dos livros, em 1868, num dos meses, ele diz que sem o pensamento, o espírito não seria o espírito. Seria qualquer outra coisa. Tanta
a ideia da espiritualidade e do próprio codificador, da relação e da importância do pensamento com a vida humana. Quando eu me referi à ideia da saúde, eu lembrei de eletromagnetismo. Mas o eletromagnetismo, ele é da física clássica, ainda. Mas a física clássica, ela, apesar de mais antiga, ela continua toda ela vigente. É a física newtoniana. São as 3 leis de Newton. O eletromagnetismo veio depois de Newton e é a última aquisição da física clássica, no finalzinho do século XIX. Porque no limite para o século XX, em dezembro de 1900, surge a mecânica quântica. Logo depois, a teoria da relatividade. A mecânica quântica por Planck, a teoria da relatividade por Einstein. Mas outros grandes mentes brilhantes, eu diria, físicos da época, especialmente de 1900 até 1925, desenvolveram tudo de mais lindo para que tivéssemos a grande revolução do pensamento pelos caminhos da física moderna. Tudo, ou quase tudo que a gente lida em termos de equipamento hoje em dia, tudo é decorrente daquela base da primeira quarta parte do século XX. E aí nós nos lembramos uma coisa diferente. Houve um físico, de certa maneira pouco conhecido. O nome dele é bem estranho. Posso falar? Jacobo Grimberg Zilberbaum. E ele faz um experimento, que eu não vou entrar em detalhes, porque nos ocuparia um tempo precioso para outras questões. Mas ele usa 2 amigos, sugere que esses amigos pensassem entre si, coloca um num prédio, numa sala, o outro no outro prédio, na outra sala. Como havia a possibilidade, para ele físico, de que o pensamento fosse eletromagnetismo convencional, clássico, ele coloca cada um dos 2 numa gaiola de Faraday. Quem lembra dos tempos de escola, gaiola de Faraday é uma blindagem eletromagnética perfeita, descoberta por Faraday. E aí, o eletromagnetismo, seja ele qual for, nem sai, nem entra. Então, se o pensamento é eletromagnetismo e alguém está pensando alguma coisa, aquilo não sai para fora da gaiola. Se alguém está pensando naquela pessoa que está ali dentro, os seus pensamentos, se forem eletromagnetismo, não poderão entrar. Entendem a ideia? E aí, vocês lembram daquela luz piscante, chamada luz estroboscópica? Desculpe o termo. Sabe a boate? Eu não sei. Só na novela, que de vez em quando eu passo os olhos. Sabe aquela coisa agitada da novela? Eu nunca fui nenhuma vez, o que não quer dizer nada, apenas desde jovem nunca tive vontade para estar naquele ambiente. Mas sabe aquela luz que pisca? Ele coloca eletrodos de eletroencefalografia nos 2 amigos, que haviam ficado pensando um no outro durante 30 minutos. E aí, o que acontece? O eletroencefalograma, quando o primeiro de olhos abertos enxerga a luz piscante chegando lá na sua retina, o eletroencefalograma seu muda o padrão. Instantaneamente. Sem haver absolutamente nada entre agora os 2 jovens. A não ser aquela meia hora de pensamentos e lembranças dos aspectos de vida em comum, o eletroencéfalo do outro se altera com o mesmo padrão do primeiro. Isso é inusitado. E isso traz para nós, não que isso seja tão relevante, mas não custa a gente discutir um pouco a questão do pensamento do ponto de vista técnico. Isso significa que o pensamento, ele não é do eletromagnetismo clássico, ele é quântico. O que isso muda? Muda muito. Pode parecer que nada, para quando a gente não se enfronha nessa questão, não procura entender o que possa ser diferente, se na verdade a questão é quântica. Mas a ideia então é, pensamento são ondas, é uma das 2 características.
seja clássico, seja quântico, tem um caráter ondulatório. E aí o que acontece? Eu explico a telepatia. As pessoas não se veem há muito tempo, uma mudou lá para o outro lado do mundo. Aí há 1 dia e meio você está lembrando da pessoa do nada, daqui a pouco toca o telefone. Isso aí é o quê? Algo do caráter ondulatório do pensamento. Sentimento, que muitas vezes move as pessoas a se aproximarem umas das outras, sentimento também é pensamento. É uma modulação do pensamento. É você colocar um matiz, como você tem matizes de cores, você tem matizes de aspectos que se juntam aos pensamentos. E às vezes é isso que faz com que a pessoa telefone. Mas é sempre na base o pensamento. Pois bem, na medida em que a gente entende dessa forma, vai ficando a ideia mais complexa. Mas é linda a ideia, porque se é irradiação comum de eletromagnetismo convencional, já é importante. Explica a telepatia e vários outros fenômenos. Mas se o fenômeno é quântico, como o físico aquele tentava demonstrar, isso vai ter algo de maior significado. Lembra que os dois amigos pensavam um no outro antes? E era o único vínculo. Pensamento e sentimento. Lembrança, memória. Isso é pensamento também. Está envolvido o processo da memória com as questões do pensar, do existir e etc. E aí qual é a ideia? A ideia de que quando nós, por exemplo, interagimos uns com os outros no ambiente da família, quando nós estabelecemos vínculos afetivos com outras pessoas de natureza variável, dependendo de quem são as pessoas que se envolvem de uma maneira ou outra, quando nós pensamos na oração, na prece, hoje em medicina, a prece intercessória é uma ferramenta de trabalho. Eu diria, até botei uma vez no Facebook, se os médicos orassem. Você já imaginava a diferença? Médico hoje mal ouve o doente. 15 minutos de consulta, claro que às vezes são exceções, mas às vezes são a regra. Muitas vezes mal olha para o paciente, nem examina estetoscópio. Para quê? Isso é básico. Uma consulta de menos de 40 minutos é pobre. E os resultados não são bons, de uma maneira geral, especialmente sendo uma primeira consulta, onde está se estabelecendo agora o par paciente-médico e uma relação médico-paciente. Se a relação médico-paciente é de qualidade, há um entrelaçamento, que é do mesmo tipo dos entrelaçamentos afetivos, da oração intercessória. Quando a gente lembra que somos um grande rebanho de 20 bilhões de espíritos humanos, a nossa humanidade tem 20 bilhões, 7,5 mais ou menos do lado de cá e 12,5 do lado de lá. Tem quase o dobro no mundo espiritual de desencarnados. Apesar de que nós estamos na matéria, mas mesmo na matéria estamos lá. Dormimos, voltamos para lá por algumas horas. Despertamos na manhã seguinte, retomamos a condição corpórea, física, e nos deslocamos para cá e para lá, por uma razão ou por outra. Mas nós somos seres espirituais, vivendo agora uma experiência material, por necessidade evolutiva, e não o contrário. Às vezes a pessoa diz, olha, nós temos alma. Não, nós somos alma e temos corpo. Por que a gente diz temos alma? Porque a gente se enganou durante muito tempo. E nós achávamos, e muitos acham até hoje, que a vida é aquilo que um enxerga do outro. O corpo. A gente tem que cuidar, a gente tem que prezar, a gente utiliza a vestimenta física, mas ela é vestimenta. Tanto é que nós tomamos uma nova e algum tempo depois devolvemos a estrutura e voltamos livres para o mundo espiritual. Livres? Nem tanto. Livres em termos. Livres dependendo das nossas aquisições morais. Senão nós abrimos a porta da gaiola, o pássaro vai,
para o mundo espiritual, tem alguma asinha dos dois lados, quer voar e não consegue. E aí ele desce. Vai para onde? Umbral inferior. Trevas. Quem é que desce quando desencarna? Quem não tem aquisições de desenvolvimento moral. Leia-se de uma outra maneira, mais vícios do que virtudes. Qual é a proposta fundamental de qualquer religião em qualquer parte deste mundo? Evolução espiritual, não é verdade? Em que termos? Adquirirmos virtudes que ainda não possuímos. E não há espaço para as duas coisas. Para que eu adquira as virtudes, humildade, por exemplo, eu tenho que abandonar o orgulho. Gradativamente. Eu vou alijando a minha alma, a minha pessoa, o meu espírito, de coisas que me caracterizam há milênios. Por quê? Porque esse é um mundo atrasado. Esse é um mundo que é um grande hospital. É uma grande escola, um grande educandário. Mas ele é, sobremaneira, um grande hospital. Tanto é que todo mundo adoece. Medicina, doentes, a gente conhece desde a história do mundo. A história do mundo registrada, ela tem aproximadamente 5.500 anos. Desde então, você tem desenhos em cavernas de pessoas cuidando, são terapeutas daqueles tempos, oferecendo alguma coisa para os doentes da época. Então existem doenças muito antigas, que acompanham a nossa existência, ou as nossas muitas existências desde sempre. E sempre houve nas comunidades, nas sociedades, nas culturas, pessoas que tinham um pouquinho mais de habilidade para receitar uma plantinha, para fazer uma chamada por espíritos superiores, como xamãs faziam, como certos pajés de tribos indígenas faziam, no sentido de beneficiar alguém com maior ou menor gravidade numa doença qualquer. Então, voltando a uma outra ideia, que é uma ideia relacionada ao pensamento. Ele é onda, a gente explica várias questões, seja do ponto de vista clássico ou quântico, mas ao mesmo tempo ele é de natureza corpuscular. Todo mundo aqui já ouviu falar em fóton, não é verdade? O fóton, ele praticamente não tem massa, mas ele é uma estrutura definida. Todas as radiações eletromagnéticas e o pensamento também são fotônicos. E querem ver a curiosidade? Nós temos milhares de anos de avanço da medicina. Mas a medicina sabe do diabetes mellitus, sabe da hipertensão, sabe da doença coronária cardíaca e de milhares de doenças humanas, porque são milhares. Fora as doenças mentais, que são hoje um dos maiores desafios da humanidade. Posso falar? Organização Mundial de Saúde, 10 anos atrás, estatística, 60% da população mundial tem transtornos mentais. Por que isso? Porque somos almas muito imperfeitas. Somos espíritos que nos demoramos muito no processo evolutivo. Chegamos nestas condições aos dias atuais. Transgredimos muitas vezes as leis de Deus no passado. Muitas vezes. Cada transgressão, uma consequência. Cada transgressão, lembra do livre-arbítrio? Consequência. E as transgressões foram feitas por decisões pessoais, que envolvem pensamento e consequência dos maus pensamentos. Más escolhas, más atitudes. Vocês entendem a gravidade da questão? Então, repara, quando a gente pensa na natureza corpuscular do pensamento, significa o seguinte: na medicina nós sabemos alguma coisa do diabetes, temos que controlar a glicose, através de dieta, de exercícios físicos, através de medicamentos que são pílulas, comprimidos, usados por via oral. Muitas vezes precisamos usar insulina
em injeções diárias, 2, 3, 4 vezes, ou uma bomba de infusão de insulina adaptada ao abdômen do paciente. Geralmente são crianças ou jovens. Então eu queria lembrar que, apesar de se saber muito de onde vem o diabetes, é do pâncreas, porque é o pâncreas que fabrica insulina. O que há com o pâncreas? Alguma coisa nas chamadas ilhotas de Langerhans, que são as responsáveis pela secreção de insulina. Ou a secreção é pobre, ou a secreção é normal, mas aquela insulina que ele secreta não age nos receptores celulares. Então não funciona. Aí o pâncreas lê, olha, não está funcionando, vou fabricar mais. Vou fabricar mais. Então, em certas fases do diabetes, você tem aumento, hiperinsulinemia, quando eu doso a insulina plasmática. Vai chegar a hora que esgota o pâncreas, porque ele está trabalhando numa velocidade muito alta, diuturnamente, o tempo todo. Aí um dia ele esgota, e aí você vai ter que usar insulina no paciente. Muito bem, é uma doença bem antiga. E uma curiosidade, a gente não sabe bem de onde vem. A gente tem elementos que a medicina avançou e descobriu a respeito, mas isso não quer dizer que saibamos de onde vem nem a hipertensão, nem o diabetes, nem a depressão, que já é no campo da doença mental. Entendem isso? Então, se é assim, qual é a ideia? Se nós pensamos, quem pensa é o espírito, é a alma, que se liga a todo o corpo físico através do perispírito. Lembram, vocês já estudaram isso, o perispírito está em todo o nosso corpo. Não é assim? Quando a gente dorme, nós nos deslocamos, levamos uma boa parte do perispírito e vamos para algum lugar, fazer alguma coisa. Ou então ficamos lá sem fazer nada do lado do corpo, porque é uma coisa opcional. E aí o que acontece? Quando nós pensamos no pensamento, ele vai se irradiar para longe. Só que antes, pelo caráter ondulatório dele ir para muito longe, ele vai para onde? Para dentro da própria pessoa. Ou seja, todos os bons espíritos que ditaram mensagens a respeito, e um belo exemplo é o tio Emmanuel. Tio de todos vocês. Vocês não amam Emmanuel? A gente não tem uma gratidão profunda quanto a esse espírito, tanto quanto o seu médium querido, que é Chico. Emmanuel nos dá essa ideia. O nosso padrão mental pode abençoar, iluminar trilhões de células orgânicas, trilhões de células do perispírito, mas dependendo da qualidade do padrão, da nota tônica do nosso pensar e do nosso existir, nós estamos agredindo as nossas células, contaminando-as, criando doenças. Então, um dia, e esse dia não tarda, os médicos contarão, e eu acho que eu vou me incluir também, porque eu acho que quando eu voltar eu vou querer exercer a medicina de novo. O que acontece? No futuro, nós seremos capazes de duas grandes coisas que são avanços. Se a gente tem ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada, se a gente tem ultrassom, se a gente tem PET scan, tudo isso para métodos de imagem são para nós examinarmos a biologia, o corpo, os órgãos. Isso é bom? Claro que é. É um avanço extraordinário, aliás, às custas da física moderna. Tudo isso que a gente vê de métodos de imagem sofisticados, refinados em medicina, só são possíveis a partir de questões que foram vindo de 1900 para cá pelos avanços da física moderna. Isso é um detalhe apenas. Então a ideia qual é? No futuro nós vamos ter equipamento para olhar o perispírito. Por quê? Porque é só questão de tempo. De que depende? Avanço da ciência, que tem a ver com pensamentos, daqueles que virão de esferas mais altas para nos ajudarem aqui, inclusive desenvolvendo tecnologia para isso. Ninguém vai notar que eles estão vindo de cima, porque também ninguém notou que espíritos notáveis vieram de cima
e desenvolveram pelos caminhos da ciência coisas lindas para a humanidade. Vacina. Vacina é uma coisa de um avanço extraordinário. Veio um espírito da esfera de arte, cultura e ciência. Edward Jenner, ele reencarna na Inglaterra, na época da varíola. Crianças, muitas, adultos, animais, morriam de varíola. Era uma epidemia mundial. E ele em Londres. Sabe o que ele faz? Ele pega uma espécie de uma... Sabe aquelas canetas antigas, a tinta, que tinham umas pontinhas, às vezes até de ouro, mas de metal sempre. Não é caneta Bic, gente. Caneta Bic não serve para isso. E aí, ele furou pústula de doente. Pústula de doente tem o vírus da varíola. Varíola é uma doença viral. Tem doenças bacterianas, por fungos, por protozoários. A maioria é vírus e bactéria. E aí ele pega aquilo, ele embebe aquela pontinha da secreção da pústula. Sabe o que ele faz? Inocula no filho. Quem faria isso? E não seria tido como louco. O seu filho não morre. E começa o estudo da proteção imunológica, porque quando ele coloca os vírus no filho, o filho tinha um sistema imunológico competente, que é acionado, fabrica imunoglobulinas para vencer o vírus. E aí ele se torna definitivamente protegido. Essa é a história que dá início a um dos mais espetaculares avanços da medicina e da humanidade, com a sua ciência, que são as vacinas. Algumas ideias que correram o mundo recentemente, de que vacina poderia causar autismo, ser isso ou aquilo, é absolutamente falso. E aí eu aproveito o parênteses, vacinemos a nós próprios e as nossas crianças sempre de acordo com as prescrições médicas. Nunca, como alguém já me perguntou até em cidade da Itália, porque valorizava certas opiniões, são completamente fake. Aproveitando uma maneira de se dizer. Então eu estava lembrando a ideia de que muitas das nossas doenças acontecem porque nós podemos ganhar um corpo novo, geneticamente bem razoável, pela herança genética vinda dos nossos pais, que não tem nada demais, em média, em maioria, para nos deixar como uma herança causando doença. E aí o que acontece? A gente vai vivendo a fase infantil, adolescência, vida adulta, e vai pensando nas questões diárias. E o que tem acontecido? Por causa da nossa desatenção, por causa do nosso descuido, da nossa, dito de uma maneira mais religiosa, mais moral, invigilância. O tio grande, vou brincando, hein, gente? Jesus não disse, orai e vigiai. Quando ele diz vigiai, é ficarmos à espreita para ver se o ladrão vai entrar? Até não é, poderia ter um sentido, não é? Dentro de casa. Mas a ideia é uma vigilância moral. Tipo assim, ó, fica ligado. Ele não ia dizer isso há 2000 anos. Não ia ficar bem no Evangelho. Não é verdade? Até os evangelistas iam estranhar. Jesus, que isso? Mas a ideia qual é? Fica ligado, porque o que você pensar, o que você fizer da tua vontade, o que você vincular do ponto de vista dos teus pensamentos, o pensar é o viver. Vocês entendem isso? Se eu penso bem, eu vou viver de uma maneira edificante, construtiva, amorosa, fraterna, e eu vou ser feliz. Do contrário, eu vou deteriorando não apenas o nosso mundo celular, mas eu vou deteriorando a minha mente. Que mente? A mente do meu espírito. Porque é como se fosse uma
como que influência. Vocês entendem? Fora o que os maus pensamentos fazem em termos de atração e repulsão. Se eu penso mal, se o meu padrão mental é equivocado com muita frequência, até o anjo de guarda se afasta. Tanto quanto os espíritos que poderiam nos abençoar, nos cuidar, velar por amor pelo nosso progresso. Se nós reiteradamente vamos fazendo más escolhas e vamos como que vivendo com ganância, nos preocupando com as questões materiais, tratando mal as pessoas, nós estamos fazendo tudo isso por algo ou por alguém, mas na essência por nós próprios. E aí vem a doença. Não é? A ideia de que nós só vamos ter espíritos bondosos conosco, familiares e de uma natureza diversa, entre os espíritos protetores, pela qualidade da minha vida. E a minha vida diz respeito ao que eu penso. Por isso Jesus dizia, o Espírito soberano, o Divino Mestre Jesus. Só para vocês terem uma ideia de valorização de tudo o que ele ensinou, num livro lindo chamado A Caminho da Luz. Livro Astro, são 88. Depois eu deixo a lista com o nosso Carlos, para ele distribuir por WhatsApp para todos vocês. São 88 livros astros. São os mais importantes de quase 500 da mediunidade de Chico. Então, todos os 88 estes são da FEB, Federação Espírita Brasileira, e através de Francisco Cândido Xavier, especialmente Emmanuel, Humberto de Campos e André Luiz. E aí, no livro A Caminho da Luz, o que acontece? Emmanuel diz, olha, há 4,5 bilhões de anos, porque o livro A Caminho da Luz é uma síntese da história da Terra e da sua humanidade. E aí ele vai lá atrás e diz, quando a Terra ainda era um globo, uma esfera incandescente, ou seja, em processo de resfriamento, vindo de um Big Bang de 13,7 bilhões de anos atrás, tudo indica, ainda não temos certeza absoluta, mas a princípio é isso mesmo. O que não quer dizer que o mundo começou há 13,5 bilhões, quando do Big Bang. O Big Bang foi um fenômeno extraordinário, mas entre muitos fenômenos de expansão do universo. E nós entendemos, alguns físicos entendem, como uma coisa como se fosse o começo do mundo, mas não é. O universo é eterno. Outro grupo de físicos trabalha com a ideia cosmológica de universo eterno. Mas isso é outra questão para 2020. A ideia que nós estávamos lembrando, qual era mesmo? Sobre o que? Isso. E aí no livro A Caminho da Luz, obrigado pela lembrança, Emmanuel diz que naquela altura, Deus outorga a Jesus para que ele criasse a Terra. A partir daquele, vamos dizer assim, rascunho da natureza do universo. Tipo assim, te entregamos isto para você gerar todas as leis, todos os processos, toda a biologia, tudo que diga respeito ao desenvolvimento do planeta, como um planeta para ser, primeiro, primitivo, depois de provas e expiações, depois de regeneração, depois um mundo ditoso ou feliz e depois um mundo puro. E Jesus estará conosco desde o início, a 4,5 bilhões, até o fim, que não tem fim. Qual é a ideia? O planeta, como o universo, é eterno. Como os filhos de Deus que somos nós, somos eternos. E aí, então, ele entrega isso. E quando ele diz isso, Emmanuel, no livro, ele diz, naquela altura, Jesus já era crístico. Até porque Deus só entrega governo para certos espíritos de orbes aos crísticos. E o único que nós conhecemos é Jesus. Vocês entendem isso? O que é
eternidade é outra coisa, mas 4,5 bilhões de anos é coisa muito significativa. E a gente lembra esse Espírito que já era de natureza perfeita, imaculada, que nunca havia reencarnado. Jesus não viveu nos moldes que nós conhecemos da vida terrena. Isso não tem nada a ver com Jesus. Se um espírito dessa natureza chega perto de um óvulo fecundado humano, ele explode. Não precisa nem chegar perto. Quando na estrada de Damasco, Paulo tinha 2 serviçais, os 3 a cavalo. Ele era ainda Saulo. E ele estava indo para perseguir os judeus, melhor, os cristãos novos. Em Damasco, na Síria, Jesus resolve se apresentar para ele. Tipo assim, olha, eu vou tentar evitar que ele se comprometa ainda mais. E Jesus não se mostra na essência. Ele, na verdade, apaga a maior parte da sua luminescência, e mesmo assim, Saulo cai do cavalo, cego dos 2 olhos. Leiam o outro livro astro, que é Paulo e Estevão. Leitura obrigatória. Não adianta dizer que é espírita, que tem vida eterna, que vai deixar para a próxima. Se deixar para a próxima, tem mais 280 para ler. Só pelo Chico foram 500. Só os astros já são 88. Aí eu mando a lista para vocês. Aí você, esse eu já li. Faz um checklist. Esse eu já li. 3, 4. Aí vai lá embaixo, que está em ordem numérica. Ah, esse é infantil, eu já li. Aí para no 5º, no 6º, de 88. Livros de cabeceira são 129. Mando a lista, mas aí tem que pedir. Porque eu não sei, tem um da cabeceira da direita e tem um da cabeceira da esquerda. É um problema. É melhor estar na cabeceira do que na estante. Porque quando você vai deitar, esse livro eu preciso ler. Aí passa 10 anos, não leu. A ideia qual é? Que a gente se dedique ao estudo da doutrina espírita. Não existe nada mais importante. Talvez existindo seria aquilo. Nós estamos vindo na instituição religiosa, seja ela qual for, nos templos cristãos, muçulmanos, evangélicos, tudo é luz, tudo é bom na origem. As dificuldades não foram geradas pelos que originaram as várias crenças religiosas da Terra. Pelo contrário, estes eram emissários de Jesus. A dificuldade é humana. É quando nós humanizamos a crença e distorcemos tudo. Não é verdade? A reforma veio, lembram? Martinho Lutero. Por quê? Porque se vendia indulgência ou perdão. Você imaginou? Ligar a crença superior, tipicamente espiritual. Lembrando que os católicos daquela época, eles se diziam cristãos. Tudo bem que aquilo já era centenas de anos depois do cristianismo primitivo, que era o cristianismo autêntico, até Constantino Magno, perto da altura do ano 400, um pouquinho menos. A partir dali, a igreja se une ao Estado, e aí a coisa deteriora progressivamente. E aí nós tivemos as cruzadas, aí nós tivemos o Santo Ofício, que de santo não havia nada. Não é verdade? Hoje nós temos a pedofilia. Por quê? Porque são os humanos lidando com as coisas sagradas, com as suas imperfeições. E isso não é apenas no âmbito, vamos dizer, das crenças cristãs. Vocês entendem? Afastadas do conhecimento original, da estrutura maravilhosa que a gente aprendeu lendo na literatura espírita sobre os 12 apóstolos, os 72 discípulos, os 500 da Galileia. Leitura linda e oportuna, Humberto de Campos, no livro astro chamado Boa Nova.
Se vocês querem uma coisa sublime, leiam também esta obra, além de A Caminho da Luz, além de Paulo Estevão e tantas outras. A série dos romances de Emmanuel, a série inteira de André Luiz, que começa com Nosso Lar. Ah, já li Nosso Lar. Enche a boca. Para dizer que leu o primeiro da série. Qual é o segundo? Não sei. Deve ser Ação e Reação. Não é, não. Os Mensageiros, Missionários da Luz. E vai embora. Obreiros. Então, essa literatura, eu preciso a ela me dedicar. Para que eu entenda não só as questões do pensamento, mas que eu tenha motivação para fazer mais do que estar presente nas assembleias dos templos religiosos da Terra. Tudo é lindo, mas eu preciso trazer o ensinamento para dentro de mim. Eu posso saber o Evangelho de Jesus até pelos versículos. Qual é o versículo 13 do Evangelho de Mateus? Você pode lembrar, porque você pode ter uma memória prodigiosa e gostar de memorizar, porque leu também muitas vezes. Mas ainda assim, o que interessa isso? Para divulgação, para estudo, para diálogo entre nós, as pessoas, é válido, porque pode motivar alguém a chegar em casa e buscar estudar. Mas qual é a essência da mensagem? Não é nem a mensagem, é trazê-la para dentro. E essa tem sido a nossa dificuldade. Porque se nós trazemos o Evangelho de Jesus, especialmente à luz do Espiritismo cristão, para dentro de nós, nós vamos mudar. E se nós não mudarmos, nós vamos repetir os erros do passado. Talvez já o estejamos fazendo. Vai vir uma nova vida e nós vamos ter que começar tudo de novo. Sabe lá em que família, com que pessoas ou espíritos constituindo a nossa família futura, sabe lá em que país, em que condições sociais. Pensem em África, o nosso continente esquecido. Nossos irmãos mais queridos, aos milhões, estão ali. E nós temos República Democrática do Congo, nós temos multidões desejando chegar ao sul da Europa em embarcações frágeis, sossobrando aos milhares ao longo de cada ano, famílias inteiras com crianças pequenas desencarnando em naufrágios, como nós temos inúmeros problemas em vários outros países. Moçambique, Zimbábue, Malawi, Iêmen e vários outros. A ideia qual é? Nós vivemos, de certa maneira, numa região de conforto. Mas isto não é por acaso, e muitas vezes não é por merecimento, apenas. É porque é hora de nós termos o suficiente de conforto e paz para valorizarmos o tempo e a energia pessoais, para que possamos fazer a edificação fundamental, que é a partir dos estudos, utilizando os pensamentos e os sentimentos, utilizando a vontade, que é fruto dos nossos pensamentos, nós estarmos verdadeiramente trazendo para o altar da consciência e do coração as verdades extraordinárias, imutáveis, divinas do Evangelho de Jesus. Agora, interpretando tudo isto com as luzes da doutrina espírita. Reparem, quando a gente diz que mundo é esse, a gente desdobra para uma série de questões. Não é assim? Então, existe uma lei da física chamada lei da inércia. É a primeira lei de Newton. Só que a lei da inércia, ela só tem, na verdade, a ver com as questões da mecânica, as questões da matéria, dos objetos, dos deslocamentos. Se você não puser uma força naquele objeto, ele não sai do lugar. Qual é a ideia? É nós trazermos isto numa reflexão simples para o mundo espiritual, o mundo mental nosso, para as nossas almas.
A inércia faz o quê? Nos mantém do mesmo jeito. Eu não tenho estímulo, aparentemente, para fazer as grandes mudanças que eu preciso. Onde? Em mim. Ah, mas o fulano é muito isso, muito aquilo. Paremos de olhar e julgar os outros e olhemos para nós. Sem essa visão interna e melhor de nós próprios, sem nós nos colocarmos perante um espelho de cristal puro para observarmos as nossas verdadeiras condições, nós vamos nos iludindo, acreditando que nós estamos bem. Porque nós temos uma família, temos um emprego, uma aposentadoria, frequentamos o centro espírita. Isso tudo é maravilhoso, mas ainda não é tudo. Se eu ainda carrego comigo, vamos dizer assim, uma série de imperfeições. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual, após mais uma desencarnação, ninguém vai perguntar se você esteve no centro espírita, se você foi médium, se você era de ir na sinagoga para escutar os amigos de lá, não é? O rabino nas suas pregações, se você visitava as mesquitas muçulmanas, que são lindas no mundo inteiro. Oração, oração, oração. Eles estão fazendo um trabalho lindo. E eles também têm a sugestão de modificarem o que não está bem neles. Vícios para fora, virtudes substituindo os vícios de todos os tempos. A ideia, portanto, qual é? A ideia de uma coisa muito especial é nós podermos valorizar a doutrina espírita. A frequência de vocês num domingo como hoje, deixando as questões mais pessoais e familiares, para vocês estarem de uma maneira às vezes mais objetiva, escutando alguém falar, não é? Escutando a Luciana fazer a preparação para o estudo, fazendo a oração de abertura do trabalho. Mas a nossa necessidade evolutiva é muito grande. A nossa inércia tem nos mantido como chumbo no mesmo lugar. E aí chegamos lá do outro lado, desencarnamos. Talvez passemos por um período de transição, numa espécie de uma sonolência, acordamos e aí nos damos conta, primeiro, de quem somos ainda. E vem uma grande decepção. Nos damos conta da grandeza do mundo espiritual. Se o mundo material já é lindo em diversos sentidos, pela natureza que Jesus criou, há milênios incontáveis, na verdade, há bilhões de anos, as belezas da Terra que nos surpreendem todos os dias são obra de Jesus e dos seus prepostos, desde todos os tempos, da evolução da Terra como planeta, como orbe. Então, nós chegamos do lado de lá e vamos nos dando conta do que existe. Vamos reencontrando almas afins, espíritos familiares. Podemos até enxergar o nosso anjo de guarda num momento especial. E quando nós reparamos como nós ainda somos, nós vivemos uma tristeza profunda. Muitas vezes uma culpa sem tamanho. E muitas duas frases são ouvidas. O que eu fui fazer da minha vida? E a outra, se eu soubesse. Por que o Espiritismo veio? Para que nós soubéssemos em vida, e não só depois da morte. Para que o arrependimento fosse muito menor do que tem sido ao longo das eras. Só para lembrar, muitas pessoas nem despertam no mundo espiritual. Descem diretamente para umbral inferior, treva e abismo. Vale lembrar, cada um tem, né? Nós não somos 7,5 bilhões encarnados e mais 12,5 do outro lado, juntando tudo somos 20 bilhões. Onde é que está isso? Mais um livro astro. Roteiro de Emmanuel, o capítulo O Grande Educandário, que é a Terra. Lá é que ele nos diz, não tem IBGE para fazer estatística de espíritos no mundo espiritual. Lá tem,
Mas nós aqui não temos essa condição. E aí é a informação que veio. E a ideia qual é? Cada um é um espírito. Cada alma ou cada espírito, estando encarnado ou estando desencarnado, tem o seu lugar. Em que sentido? Quando a gente dorme, uma coisa é você viver em Framingham, ou aqui já não é Framingham, Westboro. Outra coisa é onde você vive quando você dorme. Ah, eu gosto da minha casa. Aí você senta na poltrona e vai ler jornal. Tudo bem. Você está vivendo no mundo espiritual e passa algumas horas dentro de casa. Dentro de casa, como aqui dentro, é um umbral médio. Quando as pessoas desencarnam no hospital, no CTI, na terapia intensiva, muitas vezes não tem condição, não tem consciência, não tem energia. E ficam no leito onde desencarnaram. Uma vez nós fomos atender uma criança a pedido de uma pediatra na sala de emergência, uma criança que tinha feito muitas convulsões, e aí era uma urgência espiritual, porque por trás dos problemas médicos graves sempre são questões espirituais. Isso é tema para seminário, um dia a gente podia fazer isso aqui. E a ideia é de que a espiritualidade chegou de Sérgio, você precisa tirar primeiro todos os espíritos remanescentes, que estão aqui há anos. E aí os médiuns olhavam, em cada leito da terapia intensiva, 12, 18 leitos, dependendo do hospital que fosse, público ou privado, nós víamos o quê? Espíritos empilhados. Vocês já se imaginaram empilhados? Não vou dizer que é melhor não ir para o CTI, porque pode o CTI devolver a vida, porque essa é a proposta da terapia intensiva. E aí, qual é a ideia? Mecanismos magnéticos, envolve a questão do magnetismo de cura, que Kardec examinou no Livro dos Médiuns, só que trazido para questões coletivas e de muito maiores proporções. Um dia a gente também podia conversar sobre isso. E aí a ideia foi feito todo um encaminhamento, não apenas o deslocamento físico do perispírito deles, mas a ideia deles serem amplamente beneficiados fluidicamente, para voltarem à vida, porque empilhados num leito de CTI, aquilo são semimortos. Vocês entendem? Pois bem, aí nós fomos atender. Então eu queria lembrar que no ambiente de hospital, de templo, de casa, de metrô, de rua, tudo isso é umbral médio. Umbral inferior é o exemplo onde esteve André Luiz, quando ele desencarnou no pós-operatório, lembram? Está tudo em nosso lar. Nosso lar, que é a colônia que todos sonhávamos de um dia estarmos ali vivendo, quem foi que leu o livro e não pediu para a veneranda um lugarzinho? Quem? Ninguém. Em sã consciência, ninguém. Quando a gente lia a descrição das coisas lindas da colônia, é para cá que eu quero ir. Alguém pensou, não, turma aí de baixo, guarda um lugar aí no meio do pântano. Ninguém pediu isso. Ali também é umbral, só que é um umbral superior. Então, médio, inferior, superior. Para cima do umbral superior, arte, cultura e ciência. Lembra de Edward Jenner da vacina? A mais alta, depois, é a do amor fraterno universal. Quem ama fraternalmente as pessoas, o mundo, são espíritos muito mais elevados, preparados. O perispírito deles é sutil, e aí eles sobem. Quando nós temos o perispírito muito denso, porque erramos muito, pensamos muito mal, e porque pensamos muito mal, transgredimos as leis de Deus, o nosso perispírito, nós não retrogradamos, mas o nosso perispírito vai se adensando. Quanto mais massa ele tem, mais ele é facilmente atraído para baixo. Por isso, que quando a gente faz uma visita ao mundo espiritual, só que não em sono, mas uma visita consciente, o que vocês acham que é mais numeroso na Terra, ainda de provas e expiações na atualidade? Bilhões e bilhões. Isso é trabalho para muitos por milênios incontáveis.
A gente vem ouvindo falar em regeneração, mas olha, pensa primeiro nas modificações que nós precisamos fazer. Mas é claro, toda evangelização, todo esforço da casa espírita, tudo é benéfico para o mundo melhorar. Mas há trabalho para muito tempo. Por quê? Porque estamos despertando agora. O Espiritismo agora, daqui a 4 dias, 18 de abril, nós vamos comemorar 162 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. O que significa dizer 1 século e meio. O que é 1 século e meio para uma humanidade de milhões e milhões de anos de atraso? Por isso, na Terra, que ainda é muito mais hospital, ao mesmo tempo escola, sabe como é que chamam a Terra? Manicômio, presídio. Você pensa que vai morrer e quer ir para Júpiter ou Saturno e vão deixar? Vão carimbar o passaporte? Vão não. Pode tirar da chuva. Não é uma expressão nossa lá no Brasil? Não adianta pedir, eu vou ficar de joelhos. Não adianta. Porque, aliás, quando você chegar do outro lado, você vai se dar conta de muita coisa, porque o pássaro saiu um pouco da gaiola. Ainda é muito influenciado por tantas e tantas gaiolas de madeirinha, douradas, prateadas, dos tempos das encarnações anteriores. Mas nós vamos ganhar um entendimento melhor, às vezes até imediatamente, e vamos nos dar conta de quem somos e das nossas grandes necessidades evolutivas. Então nós não vamos querer ir embora, porque nós vamos lembrar e vamos saber que se estamos na Terra é porque é o melhor lugar para nós. São decisões divinas através de Jesus e dos espíritos que cuidam da humanidade, em nome dele. Enfim, eu olho para o relógio olha para mim. E eu fiz um esforço muito grande para usar do ectoplasma, não o meu porque eu estou cansado, mas o de vocês, para ver se eu conseguia fazer o ponteiro grande ficar assim, imóvel. Sabe uma coisa que a gente chama de estática, aquele que não sai do lugar? Mas eu não consegui. Ou seja, vocês estão com algum problema no sentido do fluido vital. Vocês vão precisar orar muito, estudar muito para melhorar as condições ectoplasmáticas de vocês. Como não deu certo a minha estratégia, eu vou me preparando para entregar aqui o microfone aos amigos dirigentes. Se não me falha a memória, seria muito bom, já que eu já falei um bocado, que vocês pudessem perguntar alguma coisa. Eram 129 slides. 129 slides. Ficou nisso. Alguma pergunta, meus amigos? Enquanto eu tomo um golinho de água. Eu sabia. Vocês viram que eu fui bem devagarzinho? Ainda bem que é água. Com licença. Perguntem à vontade, gente. Diga, meu amigo. O pensamento é o espírito que tem o pensamento. O sentimento, pelo que eu sei, é o coração. O coração é a nossa matéria. O sentimento também. O espírito também tem sentimento? Tem alguma... Eu vou tentar te ajudar. O corpo físico tem cérebro e coração. Por que o corpo físico tem os dois? Porque o perispírito tem os dois. A gente, quando olha um espírito, você vê a cada um deles pela superfície, até pela roupa. Mas lá no íntimo, como ninguém olha o cérebro quando a gente se olha, e o coração, a gente não enxerga, mas está dentro de nós. E o perispírito tem toda essa estrutura. O corpo material é assim, porque o perispírito é como é. É ele que forma. Quer ver um outro nome de perispírito? Modelo organizador biológico. É ele que organiza o corpo somático, físico ou biológico. Então, o que acontece é que nós temos essas duas grandes características. Pensamento.
Na raiz do pensamento, nós também temos recursos da alma ou do espírito no campo afetivo, no campo do sentimento. E isso também tem a ver com qualidade, com frequências vibratórias, porque há sentimentos mais ou menos nobres e há sentimentos equivocados. O ódio é um sentimento. Só que quando a gente fala em termos de sentimento, a gente só pensa no amor, como protótipo, como exemplo. Não é verdade? Mas os sentimentos humanos de espíritos nas nossas condições, eles são muito variados. Só que o que a gente tem como modelo de sentimento, e isso é bom, é o amor, é a fraternidade, é a solidariedade. Não é assim? É a compaixão, é a empatia. Todos esses requisitos que fazem parte da vida de espíritos melhores são o nosso futuro. Por que a gente tem guerra? Porque a gente não tem empatia. Porque a gente não tem amor. Senão nós jamais usaríamos qualquer método para causar algum tipo de prejuízo. Seja prejuízo, vamos dizer assim, de violência, seja de usurpar o que é dos outros, como na corrupção que existe em todos os países do mundo, e muito hoje no Brasil. A ideia qual é? Pensamento e sentimento são coisas que estão unidas, são como que uma coisa só. Mas no passado, alguns grandes filósofos e pensadores separaram e colocaram como que pensamento fosse uma coisa meramente intelectual. Mas não é. E ao mesmo tempo, como se sentimento fosse ligado exclusivamente ao coração. A gente lembra, coração e mente estão unidos. Existem vínculos não apenas entre os centros de força ou chakras coronário, frontal e o cardíaco, mas a coisa vai muito além disso. De tal maneira que há trânsito entre essas usinas internas que existem em cada um de nós. A nossa irmã hoje, na parte inicial, ela lembrou de uma parte divina como a semente do carvalho do Evangelho. Uma parte divina em cada um de nós. Existiu uma figura linda chamada Viktor Frankl. Ele era médico, austríaco, foi levado ao campo de concentração de Auschwitz-Birkenau, perto de Cracóvia, na Polônia. E ele viu toda a tragédia coletiva de inúmeras vítimas, milhões de vítimas daquele campo de extermínio. Ele sobreviveu. Os russos chegaram lá e depois ele vai fazer psiquiatria. Ele tem livros lindos. Você poderia dizer, são livros espíritas, por um lado. E ele é um grande psiquiatra, professor de universidade e já é desencarnado. Viktor Frankl escreveu, tirando de dentro dele, porque não havia esse modelo, há em cada um de nós um núcleo saudável. Esse núcleo saudável, nada pode alcançar. Você pode errar, você pode viver um bombardeio, portanto, prejuízos de fora para dentro, nada altera isso, porque é divino. Aconteça o que acontecer, isso atesta a nossa filiação, filhos de Deus, e essa intocabilidade que Deus ofereceu a todos os seus filhos. Ou seja, mesmo que vivamos milênios nas zonas inferiores, um dia esse núcleo saudável, que sempre é saudável, porque a sua origem é divina, isso é permanente, é perene. E é Ele que vai fazer com que você um dia se avalie, mude o que tem que mudar, ascenda e seja feliz. Então não se preocupe de dizer, olha, eu amo porque o meu coração ama e sente aquele sentimento. É aqui. Só que quando o coração fica taquicárdico na pessoa apaixonada, pensando, pelo menos agora, num certo romantismo, não é verdade? Daqui a pouco tem a lua cheia, as estrelas, lugares lindos para estarmos com a pessoa amada de mãos dadas,
abraçados, fazendo juras de amor mútuo. Isso continua existindo, gente. E a ideia qual é? Tudo isso vem do íntimo do ser e envolve o pensar e o sentir. E a ideia de que se o coração fica taquicárdico é porque ele é um órgão sensível às emoções. As emoções são daqui, as emoções não são daqui. Mas como era ele que ficava taquicárdico, as pessoas pensavam que emoções e sentimentos vinham do coração. Vou brincar, palavra de cardiologista. Tem uma pergunta para fazer. Pois não. Você estava falando de sentimento e pensamento. Como que faz? Porque o sentimento, para mim, é uma coisa inerente. Eu não escolho ficar feliz, eu não escolho ter raiva, eu não escolho ter ódio, eu simplesmente sinto. Acontece alguma coisa e eu sinto. E aí eu posso escolher o que fazer com esse sentimento. Né? Eu não posso escolher não sentir. Aí eu não quero sentir raiva, mas eu estou sentindo. E em tudo isso, o que conta? Conta só o que eu vou fazer com esse sentimento? O que eu faço para não sentir mais isso? Olha, excelente a tua colocação, tua dúvida. A gente lembra que nós somos seres que pensamos e sentimos gerando pensamentos e sentimentos. E isso, por aquela ideia do eletromagnetismo, aquilo vai longe. E, ao mesmo tempo, nós somos seres receptivos. Nós temos antenas psíquicas, que captam as ondas eletromagnéticas geradas por pensamentos e sentimentos de todos os outros. Para ficar uma coisa talvez mais bem visualizada, nós vivemos num mar de ondas, de uma psicosfera construída há bilhões de anos. E nós temos uns antenas para algumas coisas, outros antenas melhores para outras coisas. Eu brinco dizendo que alguns têm antenas mais polidas, tem gente até com antena parabólica. Então tudo depende com o que você sintoniza. E a sintonia depende dos teus padrões. Se você entrar num lugar onde há muita psicosfera atrasada, doentia, raivosa, né? Torpe, vinculada a tudo que aconteceu naquele ambiente, pode ser uma igreja, como Notre Dame em Paris. Tem pessoas que estão fazendo turismo. Quem não quer, estando em Paris, visitar a Torre Eiffel, o Arco do Triunfo e a Notre Dame? Você entra, dependendo da tua sensibilidade, você diz, olha, isso é insuportável, dá meia volta e vai embora. E pode ser naquele ambiente, apenas citei um exemplo, porque aconteceu comigo uma vez, não comigo, com quem estava ao meu lado, mas isso pode acontecer em vários lugares, dependendo do que houve ali. Lembra de psicometria? É o médium de psicometria que pega um objeto, ele conta a história de tudo o que houve em torno dele, porque o objeto se impregna de tudo que é o contexto geral dali. Então fica muito difícil a gente separar as coisas, mas a ideia qual é? Importa é que as tuas antenas estejam sendo educadas, evangelizadas, para que você cada vez mais capte as frequências mais altas de pensamentos e sentimentos dos outros. O resto é você que cria, e você que dessa forma participa da vida de todos. Então, repare, é questão de educação, porque mesmo que você, com um padrão de sensibilidade muito bom, você sente aquele susto, aquele sentimento, o que você vai fazer com ele? Vai depender de quem você é. É como um espírito, você vai dar passividade a um pensamento ou sentimento odioso? Não convém. Então você vai bloquear aquilo, vai fazer uma prece, vai ser vigilante e vai subir o padrão. No que você sobe um pouquinho, não conecta mais. Então repara, uma coisa que é tipicamente humano, ao mesmo tempo tem as suas bases de técnica ou de, vamos dizer assim, estrutura. E se eu me dou conta de como as coisas acontecem,
como que elas funcionam, eu tenho mais facilidade de lidar com elas. A dificuldade, meu anjo, é quando eu não sei o que acontece e sou surpreendido e não sei bem o que fazer. Mas na medida que, como espíritas, nós sabemos que nós temos que buscar sempre o que é bom e o que é belo, e eu tenho o recurso da oração, eu tenho assistência espiritual, à medida que eu decido buscar um padrão vibratório melhor, eu consigo. Isso é uma coisa. Outra coisa é você num ambiente de guerra, que graças a Deus faz muito tempo que em muitos lugares nós não temos. Mas imaginem nós todos na Síria, hoje. Como é que nós vamos lidar com tudo aquilo? Como é que nossos irmãos estão padecendo aquilo tudo? E, aliás, o que nós estamos fazendo por eles? Mesmo à distância. Porque para o amor não existe distância. Pelo eletromagnetismo e por um caráter divino desse sentimento. A prece que você fizer hoje pela criança da Síria, ela terá efeito. O que não pode é a inércia e vermos pela televisão tudo aquilo acontecendo e aquilo não nos tocar, porque não desenvolvemos a empatia e a compaixão. Vamos fazer assim, como é domingo, já é um pouquinho perto da hora do almoço, nós podíamos encerrar ou fazermos uma prece final, claro, e vocês duas e quem mais desejar, nós ficamos alguns minutinhos depois, até as 4 da tarde, para que a gente então possa trabalhar, só para poder liberar as pessoas que talvez tenham algum compromisso no almoço de domingo. Hoje é domingo? Perdi. Já estive em Newark, New Jersey, estive em Nova York, estive depois em Baltimore e agora de avião em Massachusetts, começando com Cape e depois seguindo adiante. E aí fico aqui até segunda-feira e vou para Orlando para os 2 últimos dias de palestras e depois volto para o Rio de Janeiro. Estou esperando vocês todos no Rio. Bem? Só passa o seu e-mail para a gente pegar a lista de livros. Eu passo e-mail, passo até mais, eu acho, que é o telefone com o WhatsApp. Obrigada. Obrigada. Tá bem? Pode anotar. Papai. Enquanto nós nos preparamos para a prece. Carlos, posso eu fazê-la? Poderia colocar uma música suave de fundo? DJ Luiz vai tomar conta. Eu precisava. 55, Brasil, 21, Rio de Janeiro, 9... Calma. Depois você anota, as pessoas podem pegar ali Também. 5521. Se quiser já anotar, é 981444434. Mas eu vou anotar, porque às vezes a